Salve, turma boa! Semana de 30 de agosto a 6 de setembro, véspera de feriado. Feriado, dia de colocar em dia os estudos atrasados, né? Então, ainda mais com tantos editais abertos. Em dezembro vem aí o edital unificado, né? Então, é um final de ano muito promissor. Uma semana que se falou muito de algumas tragédias, como a do Rio Grande do Sul, como do vocalista do Traje a Rigor, Mingau, e do Kaique Brito, né? Aquele ator que os dois, um levou um tiro, o outro sofreu um acidente. Nós estamos aí na torcida pelos familiares e na oração, né? Mandando todo pensamento positivo. Acho que mesmo que a gente seja um grão de areia nesse universo, isso é muito positivo, né? A Isaac ficou pronto o livro 14, que trata de temas de 15 de julho a 30 de agosto, temas muito quentes, né? Só entrar em contato pelo meu WhatsApp, daqui a pouco eu mostro os endereços. E para quem for de carreiras policiais aí, prestar, eu tenho outros 2 livros também sobre direitos humanos, né? Que obviamente eu não faço tantos volumes porque as questões se repetem. Vamos aos temas então, pessoal. Bom, em primeiro lugar, esse aí são os meus endereços, esse é meu WhatsApp, 11 9982 14 13, eventuais dúvidas, quer saber como é que funciona a promoção dos livros, se eu compro 3, eu ganho um de graça, eu quero um para degustação, quero saber sobre os direitos humanos, é tudo pelo WhatsApp, porque é a forma mais rápida, mais barata, a não ser agora que está no modo avião, porque eu estou gravando. Se você não é assinante do Vencendo, venha para o Vencendo, que você tenho certeza não vai se arrepender, que é o canal que mais cresce no Brasil, aí com concursos municipais, estaduais e federais, sempre se atualizando com lives e correções de prova, comentadas, enfim, é muito vídeo, é muito vídeo. E segue a gente lá no Instagram, porque lá eu anuncio quando o vídeo, se você não é assinante e está vendo pela primeira vez, ou pelas primeiras vezes, é lá no Instagram que eu anuncio quando o vídeo está já no canal do YouTube do Vencendo Concursos. Para a sua organização, semana de 30 a 6 de setembro. Começo sempre com temas sobre o Brasil, fico pequenininho, depois saio. A gente, toda notícia ela tem um eixo central, que é o que eu comento aqui, né? E de modo que não é para... Como é que eu faço para ler a notícia toda? Eu dou um pause, né? Então, eu saindo daí, a Câmara aprovou o projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento de setores da economia, que são os setores que mais empregam. São 17 setores, né? Essa desoneração vai até 2027. Então, funciona assim. Isso é o eixo tá lá na 1, 2, 3, 4, na 5ª linha. A desoneração da folha permite às empresas substituir a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta que varia de 1 a 4,5% dependendo do setor. Esses setores empregam 9 milhões de trabalhadores brasileiros. E aí alguns exemplos, construção civil, transporte rodoviário, indústria têxtil, calçados, não é necessário decorar tudo isso. Mas se estimava que se não houvesse essa bondade do governo, né, 1 milhão e meio de pessoas perderiam seus postos de trabalho. Olha, hoje o ministro até desmentiu essa notícia, mas eu vou seguir o que a OMS diz, que eu acho que é mais, né, lógico, para não criar nenhum tipo de alerta. Brasil tem alta da Covid em onda que deve durar até 6 semanas. Taxa de testes positivos para a doença dobrou no relatório da Abramed, né? Isso tudo é associado a Aedes, que é uma subvariante da Omicron. Então, a OMS monitora a Aedes, a gravidade, apesar de ser mais transmissível, não está associada a casos mais graves.
O Brasil enfrenta uma sazonalidade dos casos, com a maioria da população já tendo tomado doses básicas, mas o reforço só foi aplicado em 15%. Ela está pegando mais os grupos vulneráveis. A duração dessa onda deve ser de 4 a 6 semanas, então a minha recomendação é que você volte aí, olha lá, de 29 a 4 de agosto, 6%. De 12 a 18, porque está saindo agora, né, esse dado, 13%. Eu acho que quem não tomou a dose deve se proteger. Até porque a gente não sabe, estamos vendo agora sequelas que os pacientes que tiveram Covid e ficaram entubados estão sentindo, né? Bom, o governo enviou a proposta de orçamento para o Congresso vai votar, e alguns detalhes dessa proposta. O texto é longo aí e tal, né? Aumentar em R$ 101 o salário mínimo, 1.421, né? A nova regra substitui o teto de gastos, que já foi aprovado, né? Não confundir o novo teto de gastos com a reforma tributária. Então, o governo depende de receita extra de 168 bilhões de reais e conseguiu aprovar lá o voto definitivo no CARF. Com isso, ele já quer aumentar em mais de 60 bilhões, né? A tributação das offshores, que é aquele dinheiro lá fora, os fundos exclusivos que nós falamos nas aulas passadas, outros projetos de lei, aí como a taxação dos jogos de azar, né? Um aumento da economia e logo aumentando a arrecadação. E, enfim, é um orçamento que precisa ser aprovado pelo Congresso, mas já tem alguns números e que prevê déficit zero para o ano que vem, né? Apesar deste ano nós estarmos com déficit bem elevado. Pessoal, como é que fica isso? É aquela velha história. Bater no martelo do orçamento, a gente vem aqui e traz a você as informações, tá? Mas já vai antecipando, já vai entendendo aí, e muitas das informações estão em aulas anteriores. É uma novela atualidades. Brasil sem fome. Lula lançou um programa lá no Piauí para tirar o país do mapa da fome. O Piauí é o primeiro estado a aderir. Foi na quinta-feira que ele assinou esse decreto que entrega 80 ações, 24 ministérios, 100 metas, né? A previsão é de mais de 40 bilhões de reais, chegando a 56 investimentos lá no caso do Piauí, né? Sobre o PAC. Mas, segundo o governo, revelou que 33 milhões de pessoas viviam em condições de insegurança alimentar. O que é isso mesmo, Diogão? Não tem as 3 refeições. Nos últimos 2 anos, 4,7% da população não tinha acesso a uma quantidade mínima de alimentos. E aí fala um pouco do Piauí, né? Foi o que mais gerou emprego e por isso o governo escolheu lá. Lógico, a base do governo do PT é o Nordeste, então ele sempre procura lançar programas por lá. Falou que o governador vai ter, o Piauí, que é um dos estados mais pobres, um investimento bastante significativo aí, né? Enfim, é mais um dos programas lançados pelo presidente Lula. Gente, aquilo que nós havíamos dito em outra aula também, e esta notícia veio lá dos Estados Unidos. Brasil supera Estados Unidos e se torna o maior exportador de milho do mundo. Isso não acontecia desde 2013. Cuidado, que isso não quer dizer que é o que dá mais dinheiro, né? É o país que mais vende, tá? Então, o Brasil exportou aí, isso quem lançou foi o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, tá? Estão aí os números. Nessa safra, o Brasil respondeu por 32% das exportações mundiais, enquanto os Estados Unidos, que lideram o mercado há mais de um século, responderam por cerca de 23%. Tá?
Então, o Brasil exportou 56 milhões de toneladas, os Estados Unidos 41, tá? Então, ao mundo todo há um torno de 177, só para você ter uma ideia da parcela do Brasil. Por que o Brasil ganhou essa liderança? Porque ele colheu uma grande safra, a China, que compra muito dos Estados Unidos, por as suas pirraças e brigas, está diversificando a compra de outros países, a colheita caiu por condições climáticas e aumentou os custos, né? E os Estados Unidos estão direcionando o milho para o seu consumo interno. Além disso, o Brasil deve passar a Argentina na exportação de farelo de soja. Se você lembrar da aula passada, até coloquei um gráfico naquilo que o Brasil é campeão em exportação. Soja, carne, meu Deus, enfim, está na lista em que o Brasil é campeão. Açúcar, café, é o maior exportador do mundo. E agora vai passar em farelo. Tem o grão do soja e tem o farelo. O farelo é processado. Isso é uma excelente notícia, porque esse aumento da produção do farelo de soja significa que vai ter mais comida para a vaquinha e para as galinhas. Isso já está se revelando numa queda do preço das proteínas animais aí. Né? Deixa eu lembrar que a picanha chegou àquele preço. Deixa eu botar aqui. No Dia da Amazônia, o Lula assinou a demarcação de terras indígenas. Gente, até duas terras indígenas, uma chamada Terra Indígena Rio Gregório, que fica no Acre, e a outra, Acapuri, que fica no Amazonas. Né? Ambas tinham cerca de 500 indígenas. Ele assinou um decreto também, criando uma Comissão Nacional de Segurança Química, que a atribuição dela é estratégia para a gestão ambiental adequada, lembrando que ele já demarcou 6 terras, portanto já são 8 terras indígenas nesse ano. Né? Isso é para estudar um pouco do agrotóxico aí. Ampliou unidades de conservação e tomou aí ações de preservação também, para monitorar principalmente municípios da Amazônia. Então, se preocupou com agrotóxico, aumentou unidades de conservação, aumentou o monitoramento de municípios do Amazonas. Agora, tudo isso vai depender definitivamente do que o marco temporal for ficar decidido no marco temporal, né? Lá no Congresso que está 4-2 contra o marco temporal. Então, se o marco temporal, a gente já explicou isso, for levado em conta, essas terras podem ser aí devolvidas às pessoas se elas estão na mão de outras, né? Mas vamos aguardar, porque isso aí a gente tem que ter muita calma e canja de galinha na hora de estudar atualidades. Espera acontecer. Outro dia eu vi uma reportagem, vai ter a reunião do G20 lá na Índia, né? E a Índia está querendo mudar de nome para Bharat, que é a mesma coisa que Índia, só que na linguagem mais antiga dela. Mudou já o nome do país? Não. Quando mudar, eu venho aqui e falo. Porque os noticiários, às vezes, não tem notícia para dar e falar, pode ser que aconteça isso, pode ser que aconteça aquilo. As provas não vão bolar questões. Eu, quando bolo questões dos livros, eu bolo sobre aquilo que aconteceu. Por quê, Diogo? Porque a gente anula a questão. E uma grande bomba hoje, meu Deus do céu. Esta é uma bomba, foi o dia inteiro repercutindo, estava vendo notícias. O ministro Dias Toffoli invalidou todas as provas obtidas no acordo de leniência firmado pela Odebrecht. Então, também tudo que aqueles caras aí fizeram por delação premiada, né, está anulado pelo ministro Dias Toffoli, que falou que foi um erro histórico a prisão do Lula, que é o ovo da cereja. São 135 páginas o voto dele, algo enorme, né? Ele também determinou que a Polícia Federal apresente no prazo de 10 dias o conteúdo integral
da operação spoofing, que é aquela operação vaza-jato, feita pelo hacker, né, Walter Degatti Neto, que na época acho que entregou para a Manuela Dávila. Diogo, o que isso significa na prática? Bom, na prática para o presidente Lula, não muito, porque já está eleito, tal, apenas uma reparação histórica. Mas para aqueles que, por alguma coisa, dois que podem ser afetados, se beneficiaram dessa delação da Odebrecht, não é da Camargo Correia nem de outros, da Odebrecht. Aí o cara teve a pena reduzida. Muito possivelmente vai ser revisto pelos tribunais essa pena reduzida e ele pode ter a pena aumentada, porque ele está anulando aquilo que foi a delação premiada. E em segundo lugar, todos aqueles que, segundo eles, construíram uma armação. Eu vi um analista por aí hoje, foi a facada no coração da Lava Jato. Segundo ele, foi uma armação feita e todos que produziram essa armação aí serão julgados. Então, membros do Tribunal, o Conselho Nacional de Justiça vai ter que ir à Procuradoria-Geral da República analisar, né, como é que fica a situação dessas pessoas que, teoricamente, fabricaram provas falsas. É isso que ele está dizendo aí nessa decisão de hoje, que deixou todo o meio político muito aí, até eu nem coloquei número na notícia, né? Tá? Então, vamos acompanhar qual será o desdobramento dessa medida para os envolvidos na Lava Jato, né? O Moro já se pronunciou dizendo que houve corrupção sim, enfim. Eu acho assim, até deve ter ocorrido a corrupção mesmo. O problema é essa história da Odebrecht. Então vamos ser pontual. Foram outras construtoras envolvidas, outras denúncias que realmente foram comprovadas, mas tem muita coisa aí que está errada. É isso que ele quis dizer. E nessa coisa que está errada, nós vamos apurar. Inclusive a AGU, que é a Advocacia Geral da União, já montou hoje mesmo uma força-tarefa para apurar o que está de errado. Nós vamos ouvir os áudios aí da conversa dos procuradores, dos envolvidos lá na Operação Lava Jato, se eles estavam manipulando ou não as informações. Está aí na notícia. Ele deu 10 dias para a Polícia Federal liberar esses áudios. E aí, quando isso vier à tona, aqui estarei para comentar. Pessoal, se eu consigo ficar aqui. Na verdade, é assim, eu peguei para dar um panorama para você de como é emprego no Brasil. Então, primeira notícia das rapidinhas, né? Estados Unidos vão ajudar Taiwan e é a primeira vez que, assim, os Estados Unidos ajudam oficialmente um país que eles não reconhecem, porque os americanos não reconhecem Taiwan, mas vão ajudar. Óbvio que só aumenta a tensão, aquilo que nós chamamos, escalona, né, a briga por Taiwan. Já expliquei, uma grande produtora de chips que não quer ser englobada pela China, e aí os americanos estão alimentando um complexo militar lá dentro para se defender. Bom, não sei até que ponto a Taiwan conseguiria se defender da China, já que a China tem a maior em números, né, marinha do mundo. Desemprego caiu, afeta 8 milhões de trabalhadores. E aqui, taxa de desocupação, 7,9. População desocupada, 8,5. População ocupada, quase 100 milhões. População fora da força de trabalho, 66 milhões. Aí envolve criança e tal. População desalentada, aquela que não está procurando mais emprego, 3,7. Com carteira assinada, 37 milhões. Isso é muito pouco. Sem carteira assinada, 13 milhões. Por conta própria, 25. Né? A gente não sabe se esse por conta própria está pagando o INSS. Trabalhadores domésticos, 5,9 milhões.
Trabalhadores informais, esse também, quando você junta informal e sem carteira assinada, você tem mais do que pessoas com carteira assinada. Isso vai gerar problemas lá na Previdência do futuro, né? Porque quem alimenta a Previdência do futuro é quem está trabalhando. Então, um dado muito forte, né? Tá, aí você tem um mapa agora para você ler com calma de como é a força de trabalho no Brasil em números. As provas muitas vezes gostam de números. Continuando nas notícias, PIB cresceu 0,9 no segundo trimestre, uma alta que esperava 0,3 e veio 0,9, principalmente por indústria e serviços, porque a safra do soja e do milho já foi, né? Prisão de imigrantes na fronteira dos Estados Unidos, o que interessa sempre é o PIB anual, tá? Prisão de imigrantes na fronteira com o México bate recorde em agosto. O número de detidos foi maior desde maio de 2019. Detenções cresceram 30% nos últimos 2 meses, 91 mil pessoas, né? O Biden, pensando na sucessão, está endurecendo, porque é um dos pontos que, lá na política interna americana, abala muito a sua popularidade. O Conselho Nacional de Direitos Humanos recomendou o fim da Operação Escudo lá no litoral sul do país, depois que um policial militar, Patrick Reis, foi morto. Quanto de 23, acho que chegaram a 27 pessoas que já morreram, atualizando esse número, tá? E hoje o governo encerrou essa operação lá que prendeu centenas de pessoas, né? Foi muito ligada àquela facção criminosa. Depois de pouso na Lua, Índia lança satélite que vai levar 4 meses para chegar à observação do Sol, né? E desvendar aí os mistérios que o Sol, mas temos 4 meses para que essa sonda chegue até lá. Brasil tem mais de 215 mil pessoas em situação de rua, diz estudo. São Paulo conta com a maior população, com 89 mil, depois vem Minas Gerais e Rio de Janeiro, aparece na sequência. Eu acho que assim, não adianta ficar esperando. Eu estou escrevendo o livro 15, mas como o edital da Polícia Civil saiu, do Oficial de Justiça, das prefeituras, eu estou diminuindo o ritmo. Até fiz uma questão, qual é a pegadinha que pode estar nessa história toda aí? Que até escrevi lá, pegadinha. Em estados, a população de situação de rua é São Paulo, depois Minas, depois Rio. Em cidade, é a cidade de São Paulo, depois a cidade do Rio de Janeiro. Então tem que olhar com calma o comando da questão, se ele quer saber o estado ou se ele quer saber a cidade, tá? O Prêmio Nobel, a organização, desconvidou a Rússia, Belarus e o Irã, por entenderem que eles não respeitam os direitos humanos. Eles tinham convidado a participar da cerimônia e agora desconvidaram, né? Párias internacionais. O Irã pela perseguição a mulheres. Gente, chegou a 28 mortes esse ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul e é a maior tragédia natural do estado. Em junho morreram 16 e agora chegou a 28. Esse número vai ser atualizado, infelizmente. E os números são estarrecedores. Mais de 60 mil pessoas fora das casas, atingidas. Eu vi uma ovelha pendurada num fio de alta tensão. Conforme vierem mais notícias dessa tragédia, que tivemos a tragédia do Havaí, né, que até agora não chegaram à contagem final. Vamos para a seção das internacionais. A gente vai atualizando, tá? O Idália atingiu a Flórida e causou uma grande destruição. Morreram 2 pessoas porque eles há uma prevenção. Eu gosto de contar uma história. Uma vez, quando eu dava aula no Anglo, naquele cursinho, lá nos anos 90, começo dos anos 2000,
nós tínhamos a Semana do Saco Cheio, que era em outubro, setembro, outubro, né? Parava uma semana e a gente fazia viagens. E naquela época, não sei porquê, estava muito barato ir para Cancún. E era exatamente por conta disso, porque essa época de setembro e outubro é a época de furacões no Caribe, tá? Então, você vai ter notícias. Esse Dália passou por Cuba, produziu destruições, e com El Niño acontecendo, a previsão é que nós tenhamos mais tragédias climáticas aí. É óbvio que os americanos, 215 km por hora, você já conseguiu imaginar o que é isso? Mas graças a Deus eles têm como se proteger, assim como o Japão. Não é o caso da Turquia, que não se protegeu contra terremoto, mas no Japão eles têm prédios com até amortecedores. Depois de ter se tornado o primeiro país a pousar de forma segura, mais uma notícia aí da Índia, que está se protagonizando na corrida espacial, né? Eles descobriram aí, com o robozinho deles lá, alumínio, enxofre, cálcio, ferro, cromo, titânio, né, manganês, silício e oxigênio lá na Lua. Ora, se você tem esses metais, né, na Lua, você pode transformá-los numa eventual ocupação aí lunar, não sei, eu acho que eu não vejo isso não. Acho que a gente não chega a ver. Mas para o futuro pode ser que o homem queira morar na Lua, né? E se você tem esses minérios, você pode desenvolver estações, né, por mais tempo e produzir mais pesquisas que apresentem aí revelações sobre o nosso grande planeta e espaço, ajudando o homem a possíveis soluções aí na questão da saúde. Eu sempre penso na saúde. Gabão. O que está acontecendo no Gabão? Ali Bongo, de 64 anos, está em prisão domiciliar. Já vamos mostrar os outros golpes, né? Os militares tomaram o poder, tomaram posse, né? E estão lá, já se auto-intitularam presidente. O Bongo foi eleito em 2009 pela primeira vez, depois da morte do pai dele. Então, que governou o país por 41 anos. Então, mais de 50 anos dessa família governando o Gabão, que é muito rico em petróleo. Então, e aí, obviamente, não é um país com muito habitante, tem 2,4, mas 90% é coberto por florestas, tal, né? O país se tornou o primeiro a receber pagamento por reduzir emissões de carbono, né? Ele é conhecido por ser maçom, fanático por futebol, lançou um álbum de funk, né? Se converteu ao islamismo, mas é importante a gente entender o que está por detrás desses golpes que estão ocupando uma região da África. Aqui, para você localizar o Gabão, tá? Então, mapa sempre ajuda aí, e ele ficou independente da França desde 1960. Muito bem, aqui acho que eu consigo ficar pequenininho. País 7 golpes em 2 anos. Então, olha só como é na mesma região, que era uma região de colônias francesas. Então, o Mali, 2 golpes, né, muitos do ano passado, Guiné, o Sudão, Burkina Faso, sempre golpes militares, Níger, que foi o último que eu falei, que está em guerra civil também, e agora o Gabão. Diogo, explica melhor. Gente, essas ex-colônias francesas, elas eram muito exploradas pela França e, de certa forma, havia aí um nacionalismo reclamante dessa exploração, porque a África é muito rica em minérios, tal, e multinacionais francesas atuando, forças militares francesas dando sustentação a esses pseudos democratas, né? Esses países
são governados por uma elite e que os militares estão derrubando, muitos com o apoio do grupo Wagner, muitos estimulados pela Rússia, que está tentando se vingar do Ocidente, né? E porque a divisão de renda não é feita de forma adequada. Então, jovens e militares se sentem vilipendiados, roubados, aí principalmente pelo Ocidente. A Rússia e a China dão o seu empurrãozinho com ajuda a esses golpistas, nesta especial região aí da África, que é a região do Sahel, o que revela um revés, né, um problema para a França nesse aspecto. Ela está perdendo apoio nessa região. O duro é que essas lutas civis produzem refugiados, produzem mortes, produzem violência, né, como no Sudão, contra mulheres e crianças e vulneráveis, né, e acaba não saindo de uma coisa boa para uma coisa, de uma coisa tranquila para uma coisa boa, de uma estabilidade, né, para uma coisa boa. São golpes militares e aí a coisa entra em atrocidade. Mas é um fato, um fenômeno que lembra muito aquilo que a gente chama de Primavera Árabe, né? Quando os países lá da Arábia, árabes fizeram uma série de revoltas, um estimulando o outro. Isso gera muita instabilidade, mas não tenha dúvida, todos os analistas são claros em dizer que a Rússia está por detrás disso. E aí a Rússia disse essa semana, na sexta-feira, que o míssil nuclear mais poderoso do mundo está pronto. É o RS-28 Sarmat, conhecido como Satan II. Segundo a Rússia, né, aí, o novo míssil é o mais avançado e poderoso em operação no mundo, é um gigante, tem 35 metros de comprimento e 3 de diâmetro, podendo carregar de 10 a 14 ogivas, independente com entre 350 e 800 quilotons, né? Que quer dizer de 23 a 53 vezes mais poderoso que a bomba de Hiroshima cada, tá? Então, imagina, um míssil desse, ele é 50 vezes mais poderoso do que a bomba de Hiroshima e chega a 18 mil quilômetros. Se assim o é, ele atinge qualquer parte do planeta. É uma nítida demonstração de força da Rússia para o Ocidente, porque o míssil americano chega a 13 mil. Então, a Rússia é sim a maior potência nuclear do planeta. Daí um grande receio que o mundo tem de que aonde pode chegar essa guerra entre Rússia e Ucrânia. Eu não quero nem pensar nisso. E aí lá vem a resposta da OTAN. OTAN faz exercício militar inédito contra a Rússia no Mar Báltico. A ação ocorre em meio à tensão entre Polônia e Belarus. Por quê? Porque o grupo Wagner se instalou em Belarus. Belarus é aliado da Rússia e a Polônia é quem vem mais fornecendo armamentos para a Ucrânia. Então, Polônia de um lado da Ucrânia, Belarus do lado da Rússia. E o Mar Báltico é o mar lá do norte, né? Mar do Norte, lá ao norte, que faz fronteira com a Rússia. Será no sábado, dia 9, estou gravando hoje, quarta, dia 6, e é a primeira vez que eles vão fazer exercícios militares lá, tá? Então, depois dá um pause aí, né? Dá uma lida com calma nessa notícia. Vamos aguardar também como é que vai ser esse exercício. Eu não gosto de prever, mas eles anunciaram, eu achei por bem. Muitas vezes eu faço assim, ó, solto uma notícia aqui e falo, ó, fique atento, que eu quero que você vá construindo independência em relação a atualidades. Falo, ó, essa notícia, eu já vi o Diogo falar, essa notícia é uma notícia que pode cair em prova, deixa eu anotar. A gente tem um tempo aqui limitado, né? Aqui eu coloquei um infográfico que eu adoro esses infográficos, né? Novo BRICS terá 45% do petróleo global. Então,
Está lá, então, petróleo e gás. Quantos por cento, BPD, a porcentagem tal do Brasil? A primeira, Rússia, Arábia Saudita que entrou, China, Brasil está em quarto lugar, né? Etiópia não tem petróleo, África do Sul não tem petróleo, mas juntos os novos BRICS que tinham 23% do petróleo, agora detêm 45% do petróleo e 36% do gás natural, naturalmente pela entrada da Arábia Saudita, do Irã, né, dos Emirados Árabes, que são países que têm uma grande produção de petróleo aí no mundo, né? Então esses países árabes aumentaram muito esse poderio dos BRICS, que passa a valer a partir de 2024. Lembrando que a reunião do G20, eu trago a aula que vem, que será na Índia, porque será nesse final de semana lá em Nova Delhi. E aí, não precisava nem ter dito isso. O Xi Jinping diz que não vai participar da reunião do G20, que é a reunião das 20 maiores economias do mundo, vai mandar um representante. Nós já sabemos que o Vladimir Putin também não vai, porque ele pode sofrer prisão internacional. Motivo: a Índia, mesmo participando dos BRICS, tem uma pendência histórica com a Índia por fronteiras. A China até outro dia lançou um mapa anexando territórios da Índia. É uma disputa por mercado, né? Na Ásia, e os lados aí, né, acusam a Índia de estar muito ligado aos Estados Unidos, e aí a China fica nesse novo desenho mundial, querendo estar distante do Ocidente. Quando ocorrer e sair um documento do G20, sei lá se vai sair, por conta dessas pendências, não participação da Rússia, não participação direta da China, o Biden queria encontrar com o Xi Jinping, na quarta-feira que vem, que vai ser dia 13, eu trago aqui. Olha aí, sobre a guerra da Ucrânia, última notícia, né? Cuba afirma que cidadãos foram traficados para lutar pela Rússia na Ucrânia. Então não é só, a Rússia não está procurando, né, só o grupo Wagner, mas o Ministério do Interior detectou e está trabalhando para neutralizar e desmantelar uma rede de tráfico de pessoas. Tráfico de pessoas é crime contra a humanidade, que opera a partir da Rússia a fim de incorporar cidadãos cubanos que vivem lá e mesmo alguns que vivem em Cuba, nas forças militares que participam das operações na Ucrânia. Então a Rússia havia aí sinalizado se aproximar de Cuba até para provocar os Estados Unidos, já foram aliados ferrenhos durante a Guerra Fria, entre 45 e 89, 90, né? Numa rara entrevista em maio, o presidente cubano disse à rede estatal que condenava a expansão da OTAN, mas agora ele está bem pé da vida com essa história de levar cubanos para lá, né? E o governo russo não alegou nada. Só para a gente deixar isso claro, não sai daí que não acabou a aula, estamos batendo quase os 40 minutos, mas para você perceber quais são os momentos dessa guerra, né? E esta é uma novidade. Quando vem uma novidade, bombardeio, drone, a guerra de drones, né? Que é uma realidade constante, ataques frequentes, é a coisa de uma guerra que se eu todo dia ficar trazendo um boletim aqui, eu só falo disso. Eu pego a notícia nova, né, e coloco, olha, tem mercenário cubano lutando lá. Turma boa! Esse para mim é um grande momento de muita felicidade, porque é onde não é que eu faço o meu jabá, eu conto o que existe para você, né? O primeiro livro, Da Esquerda para a Direita, o Marrom, ele trata de temas de fevereiro a abril desse ano, são 120 questões, Brasil e mundo. O preto do meio trata de temas de 2 de abril a 1 de maio, eu estava conseguindo fazer um livro por mês, tá? Porque estava com um pouco edital aí, mas agora explodiu, né? E também isso depende muito de assunto, né?
Quando você tem uma semana quente, bom, essa notícia do Toffoli hoje foi a notícia mais quente dessa aula de hoje, né? As notícias sobre o cenário da população econômica brasileira, trabalhadora brasileira, né? O exercício aí da OTAN inédito, o golpe no Gabão, são temas muito fortes para essa aula e que viram questões. Eu tenho o livro, aqui estão o 10, o 11, o 12, o 9 ele faz a transição de 2022 para 2023, que eu comecei em dezembro e terminei em fevereiro, tá? Porque no final do ano as festas param. O livro 13, demorei 45 dias, temas de... Você vê que eu termino um, no outro dia eu começo o outro, né? Então, por exemplo, no dia 31 eu comecei o livro 15, não sei quando vai acabar. Diogo, quanto custa cada livro desse? Que é o que interessa para vocês, eu sei. Uma Heineken, R$25. Gente, vocês não podem imaginar, tem mais de 100 páginas, todas comentadas, questões inéditas. O que vale é o comentário, o comentário eu aprofundo, temas que não estão aqui. Por exemplo, morreu o ex-ministro Fernando Henrique, José Gregóri, esqueci de falar, mas já virou uma questão do livro 15. Tá? E aí, Diogo, o que eu faço? Olha, você pega o seu edital, conversa comigo, fala, ó, eu nesse momento vou comprar 2 livros, do outro mês eu compro mais 2. Legal, pegou 3, eu faço um desconto, eu faço, olha, comprou 3 livros, leva 4. Leva 4, fica com 400 questões, eu faço por R$80, eu dou um desconto de 20%. Né? São 400 páginas para você estudar e eu tenho convicção que com as aulas assistidas aqui, com os livros em mão, treinando, lendo os comentários, você vai gabaritar atualidades, vai facilitar a sua vida nas disciplinas de português, para interpretação de texto, vai lhe dar repertório para redação. Como eu faço? Olha, no Hotmart sempre é mais caro, tem lá muitos. Eu não botei esse último lá não. Manda um WhatsApp para mim. Aproveita a promoção, né? Que eu quero te ajudar. É uma forma, assim, de eu ter um material que eu sei que é inédito. Porque o que fazem outros colegas? Pegam questões de provas e que, sinto muito, né? Todo mundo vai olhar a questão da prova já. Esta inédita é só quem compra, né? Porque, logicamente, não pode repassar, porque tem crime de direitos autorais e tal. E eu acho uma besteira a pessoa comprar um livro e depois ficar repassando, tá? Então, manda um WhatsApp pra gente que eu envio em PDF, faz um Pix, é a forma mais simples, tá? A gente, todo dia, 2, 3 pessoas do Brasil inteiro entram em contato comigo, ou para saber ou para comprar, né? Tem livros de direitos humanos também, para alguém, se for prestar Polícia Civil aí de São Paulo, que saiu edital com 3.500 vagas, é o mesmo WhatsApp, tá bom? Assina aí o Vencendo Concursos, eu costumo dar a seguinte dica, manda uma mensagem para o Cristiano, pede desconto, negocia, diga qual é o concurso que te interessa de prefeitura, se é um concurso, enfim, que ele vai te ajudar, ele vai fazer um plano de estudo com você, ele vai fazer um cronograma, ele vai dizer onde é que são os pontos principais do edital, ele vai te orientar até, às vezes o edital é muito grande, qual é melhor você estudar. Tá? E aí tá os endereços, você está vendo o vídeo pela primeira vez. Esse é o último? É o último, exatamente. Turma boa? Terminamos a aula, então, com 44 minutos aí. Ai, meu Deus, não quero ocupar tanto espaço de vocês, mas é muito assunto, né? Muito obrigado mais uma vez, bem-vindo ao canal, pela força, pelo apoio. Estamos caminhando no caminho do jeito certo. O resultado, o feedback que os alunos estão dando, ó, gabaritando, gabaritando, gabaritando. Muito obrigado, muito obrigado. Comenta, dá um like, divulga esse nosso trabalho que é super importante. Até o dia 13, muito obrigado, valeu, tchau, tchau.